Bom, vamos lá. Tudo bem aí com você? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um encontro da Maratona Meu CRC 2020. Talvez você esteja estranhando este horário hoje, diferente do normal, né? O horário padrão das 11h25. Mas eu fui contemplado de novo com um probleminha técnico e não consegui colocar no ar, aqui no YouTube, a, a transmissão exatamente na hora de entrar. Isso aconteceu comigo, se você me acompanha. Aconteceu um probleminha ontem também na aula do semanário CRC, mas aí tudo bem, eu parti para o YouTube, eu não tinha necessariamente que apresentar nenhum slide, nada que você tivesse que acompanhar visualmente, e aí ok. Hoje não, eu vou exibir aqui slides, então é importante que eu faça essa exposição para você, e acabou acontecendo esse probleminha na hora, mas tá ok, vamos em frente, agora tá tudo certo. E também acabou, sem que fosse minha intenção, ajudando, porque exatamente no horário da entrada, eu estava com a agradável companhia de uma britadeira aqui debaixo da minha janela, aqui na frente, e espero que ela não volte. Mas faz parte, não é nada disso que vai nos tirar da direção que nós temos, que é o fortalecimento da preparação para o exame de suficiência contábil. Você sabe que a prova 2 está se aproximando, tá? Eu vou bater muito nessa tecla, eu já faço isso, continuarei fazendo. Não espere pela formalização do Certame 2, edital, data, etc. Não espere por isso. Você não depende disso para estruturar a sua preparação. Você depende do que está acontecendo aqui com a gente. Tá? Você precisa disso. Você precisa de um plano. Então, se você sabe que precisa efetivamente de um curso, tá? De um curso estruturado em torno deste calendário da prova 2 e quiser trabalhar comigo na jornada de preparação, um curso pago que eu realizo e entrego pelo Zoom, grupo fechado, encontre o link que está aqui na descrição para você saber como é possível participar de uma turma durante a semana à noite ou de uma turma aos sábados, tá? No mais, você pode seguir aqui comigo de manhã na Maratona Meu CRC 2020, onde o foco é trabalharmos situações de prova especificamente, tá? Eu sempre vou exibir para você aqui, na grande maioria das vezes, questões de provas passadas, não antes de trabalhar o embasamento, tá? E uma vez por semana, à noite, o semanário CRC, às segundas-feiras, às 18h30, com uma aula mais densa, mais abrangente, de assuntos específicos, numa escalada de aprimoramento dos conhecimentos em ciências contábeis. Tá legal? Então, vamos para o nosso tema de hoje, que é este aqui, ó. Vou mostrar para você agora. O nosso tema de hoje, demonstração dos resultados. É disso que nós vamos falar hoje. Tema extremamente importante no seu processo de preparação, tá? Na prova você vai se deparar sim com este assunto. Não há como ser diferente. Você irá sim se deparar com este assunto. E eu recomendo que você treine, entenda o contexto, tá? Em algum momento eu vou falar de balanço patrimonial, vou usar o exemplo de balanço, que talvez seja uma coisa mais familiar. Quando eu pergunto assim, no que consiste o balanço patrimonial? Aí talvez você tenha uma manifestação natural, né? Uma espontânea para responder o seguinte. O balanço patrimonial são os bens, os direitos, as obrigações, etc. Não. Esta é a composição.
tá? A pergunta é, no que consiste? A mesma coisa vale para os demais relatórios que compõem o conjunto das demonstrações contábeis, tá? Você precisa entender o caráter informativo da demonstração dos resultados, tá? Não é a primeira vez que eu trago esse assunto para cá e não será a última. Não é a primeira vez e não será a última. E aí eu vou destacar para você uma coisa fundamental. Uma das maneiras que responde pelo processo, pelo êxito, tá? Pelo êxito num processo de aprendizagem é a repetição. Não adianta. Quantas vezes você já fez um curso de qualquer assunto, tá? Participou de uma aula e aí o professor falou: entendeu? Sim, entendi. Acabou ali. Nunca mais você se envolveu com o assunto. Ou quando você precisou do assunto de novo, você já não lembrava mais. Porque foi só uma vez, tá? Então é muito provável que alguém que já tenha assistido essa aula aqui comigo antes, sobre demonstração de resultado, e esteja agora aqui, é muito provável que não se lembre, né? Mesmo tendo lá naquela aula a sensação de que entendeu tudo, tá? Se eu perguntar para alguém que esteve lá e hoje está aqui, se eu passar a palavra, você pode fazer uma explanação sobre o assunto, talvez a pessoa fique assim, não pelo hábito de fazer explanação ou não, mas pelo assunto propriamente dito. Então, uma coisa essencial é a repetição. Você precisa, de novo, se envolver com aquela temática. Não é só uma vez. E, quando você considera uma coisa absolutamente simples, é aí que mora o perigo. Porque você pega aquele assunto e põe na gaveta e, isso aqui está dominado, né? É aí que mora o perigo. Porque quando você se depara com ele de novo, você vai falar, ixi, o que é isso mesmo? Né? Então, daí a importância e a opção por trazer outra vez o tema demonstração de resultado aqui para o nosso semanário, tá bom? Essa semana, para a nossa maratona, né? Para a nossa maratona. Estou parecendo aqueles caras jornalista que apresenta um jornal de manhã, outro à tarde, outro à noite, tem um blog, tem um programa no rádio, etc. E depois ele começa a trocar os nomes, né? Estou parecendo isso aí. Então, nós estamos na nossa maratona Meu CRC 2020, onde, no restante desta semana, falarei também de margem de contribuição, ativo imobilizado e de provisões, passivos contingentes e ativos contingentes, tá? De segunda a sexta, cada dia um assunto. E você também pode pautar a aula com o assunto da sua necessidade, com uma questão de prova passada que você queira ver a resolução aqui comigo, tá? Faça contato comigo aqui nos comentários, no WhatsApp, no e-mail, todo lugar aí que você encontrar, no direct do Instagram, tá legal? Bom, então vamos lá. Com relação à demonstração do resultado, existe um elemento essencial, vou falar de um pedaço de sua composição, tá? Vou falar de um pedaço de sua composição, porém, o tema não é esse. Mas este tema alimenta o relatório de demonstração de resultado de qualquer negócio, tá? É o reconhecimento dos eventos. A demonstração de resultados elaborada, né, por parte da entidade que reporta a informação, leva, obviamente, ao usuário informações com relação à geração, uso, consumo de recursos e, consequentemente, os resultados líquidos alcançados. Receita bruta, as deduções, que envolve tributação, descontos, abatimentos, custos, despesas, geração de receitas
de caráter secundário, né? Secundário do ponto de vista de que não são receitas da atividade, né? Não são receitas do negócio, mas são receitas paralelas, tá? A tributação do resultado do negócio, a distribuição, vamos chamar assim, dos benefícios de cada ciclo e, consequentemente, o resultado final, tá? Que ele vai ficar, ele terá uma destinação específica também. Então, uma coisa é o reconhecimento dos eventos, e isso não há como não levar em consideração o período de ocorrência. Eu estou falando da competência, né? E aí eu vou me ater aqui a um aspecto de reconhecimento de receita somente, um alerta absoluto. É muito importante e existem critérios muito específicos, cada vez mais refinados, ajustados, apurados, depurados, detalhados, revistos, sei lá, para determinar o reconhecimento dos eventos e, consequentemente, fazendo com que eles estejam integrando a demonstração do resultado de um período. Tá? De receita, existem circunstâncias que você precisa determinar, validar para reconhecer uma receita. Eu vou falar só uma delas, só uma. Tá? E por que eu estou falando isso? O foco é falar da estrutura do relatório. Mas o relatório tem que ser elaborado com conteúdo apropriado. Você não pode fazer constar de um relatório informações que não são pertinentes àquele momento. Não fazem parte daquela fotografia. Da fotografia naquela database. Tá? E entre outras coisas, entre os aspectos que envolvem os reconhecimentos de despesas, custos, né? Vou sinalizar um dos requisitos, né? E aí não é o Alex Brito quem está falando, obviamente o pronunciamento técnico CPC 47, receita de contrato com o cliente. Entre outros elementos que você deve levar em consideração, está a validação da circunstância, tá? A evidenciação, vou chamar assim, de que o seu cliente já está gerando benefícios para si a partir do objeto de venda adquirido junto a você. Aquilo que você entregou a ele já produz benefícios para ele? Ok. Entre outras coisas, aí sim você vai reconhecer uma receita. Tá? O CPC 47 vai pautar outra aula aqui, ok? Mas eu só estou dando um alerta para que você não se esqueça de que nesta estrutura que eu vou mostrar aqui, de demonstração de resultado, deve estar contida a informação apropriada. Não é qualquer informação que você vai computar ali. Tudo bem? Com relação à estrutura, é extremamente importante conhecê-la, porque você vai fazer uso dela na prova. E muitas vezes você, por não conhecer a leitura em cascata, a informação em cascata, geração total de recursos, e daí as subtrações, adições, até chegar no líquido, você escorrega na hora de atribuir uma resposta para uma questão. Você não sabe onde que é a receita. Você confunde receita bruta com líquida, lucro bruto com lucro líquido, receita líquida com... Enfim, você faz uma salada lá e acaba não encontrando a resposta. É por isso que eu vou chamar a atenção para a estrutura e mostrar para você uma situação prática de prova passada. Tudo bem? Então vamos lá. Vou colocar para você aqui, ó, essa estrutura, exatamente para que você tenha esta referência
e aí a gente vai para uma questão de prova passada. Então vamos lá. A estrutura está aqui, ó. Eu não vou falar para você decorar. Eu não sou adepto disso, tá? Você tem que entender. Você tem que saber contar essa história. Não necessariamente copiando. Você tem que saber narrar essa história, tá? Essa história essa tá aqui, ó. Eu fiz, obviamente, os grandes grupos, né? Somente os grandes grupos. E a história está aqui, ó. A receita total, as deduções originárias de impostos, devoluções e abatimentos, quando houver, a receita líquida. Quando estamos falando de apresentação, a divulgação das demonstrações para o mercado, é padrão, é prática comum. Aí a referência são as companhias abertas, tá? Que a DR comece por essa linha aqui, de receita líquida. Referenciando para uma nota explicativa que vai compor este número a partir da receita total, tá? Inclusive aqui, meus caros, está a base de análise vertical, a referência para análise vertical da DR. O 100%, né, com quem você, que será a referência para você comparar todos os outros componentes, é essa linha aí, tá? Bom, encontrada a receita líquida, a subtração do custo, tá? Do objeto de venda, embora não esteja ali, também produto seja fabricado ou adquirido, né? E serviço, então objeto de venda, custo de produto, serviço ou mercadoria adquirida para revenda, tá? Lucro bruto. Então não confunda lucro bruto com lucro líquido. Lucro líquido, resultado líquido é a última linha, tá aqui, ó, tá? Esse bloco com receitas e as despesas da operação e receitas que mais cedo eu chamei de receitas paralelas, né? Que não são que não correspondem à receita do negócio. O negócio é o produto, é o serviço ou é o comércio X, tá? A comercialização de itens. Outras receitas também são apontadas ali. Por exemplo, uma empresa de serviço tem como objetivo prestar tal serviço. Se ela vende móveis que não estão mais em uso, ela vai gerar uma receita, obviamente, mas não é uma receita originária do exercício do seu negócio, tá? Esse que é o sentido. Com isso, a gente encontra o lucro da operação e aí também um resultado, seja positivo ou negativo, de atividade financeira, né? Toda empresa tem isso. Não é negócio das empresas que não sejam empresas com este fim, obviamente, né? Ganhar no mercado financeiro, mas você tem receita financeira, tá? Ainda que seu negócio não seja esse. E aí, a sequência natural, a tributação do resultado, a distribuição, né, dividendos, etc., até que cheguemos no lucro do período, tá? Eu coloco sempre lucro porque eu sou alguém otimista e penso sempre na geração de resultado positivo. Mas, claro, se for prejuízo também, a estrutura é a mesma, tá? Então, muita atenção para essa, eu chamo de cascata, né? Muita atenção para essa cascata. Você precisa disso, não decorado, mas compreendido, para que você consiga desenvolver com segurança determinadas questões na prova, tá? Vou mostrar um exemplo prático agora. Dá uma olhada aqui, ó. Acerca das demonstrações contábeis, julgue os itens abaixo e, em seguida, assinale a opção correta.
tá? Então você vai ver que tem menções de outras coisas, ok, mas tem um aspecto essencial de aplicação de conhecimento sobre essa estrutura, né? Sobre essa estrutura. Então, vamos ver aí. Eu tenho que avaliar essas afirmações e indicar o que é correto, tá? Então, veja só. O recebimento, deixa eu voltar aqui, vai. O recebimento de caixa resultante da venda de ativo imobilizado e intangível é apresentado na demonstração dos fluxos de caixa como atividade operacional. Não é foco aqui, né? Mas veja, qual que é o negócio aqui, por exemplo, da RB Consulting? É prestar serviço de consultoria e treinamentos. Se eu vendo móveis, como eu falei aqui, ou se eu vendo algo intangível, cedo o direito de exploração dessa marca, por exemplo, é o meu negócio gerar receita com isso? Não. Então isso aqui não é. Isso não é verdade. Bom, a segunda afirmação. No balanço patrimonial, os ativos mantidos com o propósito de serem negociados classificam-se no grupo do ativo circulante? Ok. Por quê? Se eu tenho imobilizado, é para usar na operação. Vou falar de novo do meu exemplo aqui. Se eu tenho um auditório, né, ou um andar cheio de salas e móveis e utensílios, é para usar na minha operação. Se o meu auditório vai ser desativado, aquele equipamento todo, aqueles móveis, etc., eles não estarão mais em uso. Eu não tenho mais a finalidade de gerar benefício com aquilo. Eu vou vender, eu vou gerar recurso, capital circulante. Então, eu transfiro para o ativo circulante. Tá? E a terceira afirmação. Uma empresa que realize uma operação de venda em seu estoque por 21 mil, que foi adquirido por 11 e que ainda tenha incorrido em comissões sobre venda no valor de 2 mil, apresentará na demonstração do resultado um lucro bruto de 8 mil. Olha a importância de saber essa estrutura, né? Eu tenho ali uma narrativa que eu tenho que encaixar nessa cascata para saber se o lucro bruto é de 8 mil ou não. Vamos ver? Então, olha só. A receita é de 20 mil. Perdão, de 21 mil. Né? 21 menos o custo de 11. Quanto sobrou? 10. Tá? Então, o lucro bruto não é 8. Por quê? Para ser 8, eu tenho que subtrair esses 2, e aí eu estaria falando do lucro líquido. Seria isso aqui, ó, o resultado final. Tá? Aqui, meus caros, nós temos da receita de 21 a subtração do custo, já que não tem impostos, né? Se tivesse impostos aí no enunciado, nós também abateríamos. Então, com os dados que estão aqui, nós temos um lucro bruto de 10. Sendo assim, neste caso, né, a resposta, a única afirmação correta das três é a segunda, resposta C. Ok? Resposta C. Percebeu como se tornou relativamente tranquilo identificar apurar essa resposta? Eu estou falando dessa afirmação aqui, né? Trabalhar com isso após entender, né, que esse é o nosso objetivo, essa estrutura em cascata, tá? Então, a diferença que eu deixo aqui para vocês, o alerta, é a importância de conhecer, entender e conviver com os assuntos.
tá? Muitas das vezes, sobre diversos assuntos, o que faz você encontrar dificuldade é o fato de você não ter convívio com eles. Então, aqui é uma fonte geradora de convívio também. Por isso que eu estou aqui com você todo dia. Tá bom? Espero que tenha sido válido para você essa abordagem. E eu quero deixar um outro recado aqui para a gente finalizar, tá? O recado é esse aqui, ó. Para quem já sabe que precisa acelerar o processo de preparação para o próximo exame. A gente tem um calendário aqui específico para o próximo exame. Eu estou aqui constantemente, tá? De segunda a sexta, com temas pontuais como este, e uma vez por semana à noite, com uma aula mais abrangente, ajudando você a fortalecer os seus conhecimentos sobre ciências contábeis. E isso vai beneficiar o seu dia a dia e vai beneficiar a sua preparação para a prova, ok? Mas se você já tem um compasso direcionado para o próximo calendário de prova e aí precisa fortalecer isso, eu te convido a participar da jornada de preparação, tá? Que é um curso, aí eu preciso deixar bem claro para não haver confusão. É um curso pago, oferecido para um grupo fechado, aulas no Zoom, ok? Toda semana no Zoom, e você pode fazer parte desse grupo se você quiser. Mas aí nós precisamos de uma conversa preliminar. Encontre o link que está na descrição aqui para você saber como pode se candidatar aí a uma vaga na jornada de preparação para o exame de suficiência contábil. Tá bom? No mais, agradeço de novo pelo seu tempo. Muito obrigado. Um bom restante de dia e nos vemos na sequência da nossa maratona. Lembrando que nesta semana ainda tem margem de contribuição, ativo imobilizado e provisões passivos contingentes e ativos contingentes. Tá certo? Muito obrigado, um grande abraço e até o próximo encontro.